A IA, primeiro, mais uma vez eu reforço, ela não vai tirar o seu emprego, Uhum. mas o profissional que usa a IA vai ocupar o espaço de quem recusa evoluir. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live aqui com a Log School e hoje com essa presença aí espetacular da Renata conosco, uma grande especialista da área e que vem trazendo temáticas e muito conteúdo relevante aí para esse momento de mercado, né, que se passa pela inteligência artificial. Então, sejam todos muito bem-vindos. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui da Log School. Como Pessoal, estamos? isso aí, Tudo muito bom. bem? Pessoal, para quem não me conhece ainda, né? Para quem já acompanha aqui, já me vê aqui mais vezes, mas para quem não me conhece, eu sou Viviane, sou uma das sócias fundadoras da Log School. A Log School, né, vem se é, centrando no mercado e se formando, né, como um grande hub educacional para o segmento de logística, de supply, de varejo, de e-commerce como um todo, e né, cada vez aí com novos produtos e criando essa relevância como um hub educacional, né, para profissionais e para times que queiram realmente ganhar performance, né? E Renata é uma das grandes especialistas aí que fala sobre performance no dia a dia. Então, meu nome é Viviane Pimenta. Quem quiser me acompanhar no LinkedIn aqui, né, no nosso canal, fiquem à vontade aí. Depois nós vamos deixar aí também no chat o nosso contato. Agora, Renata, conta para quem está nos acompanhando, né? Quem é você? Você é melhor para falar sobre você mesma e o que que você, né, vem trazer aqui para gente nesse bate-papo aí de hoje. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Renata Batista. Obrigada, Viviane. Obrigada a todos. Como estamos? Eu falo que esse aqui virou meio que um jargão, sabe? No mundo corporativo, nos treinamentos, o pessoal gosta muito. Então, como estamos? Estimo que vocês estejam muito bem onde estiverem. Então, assim, a Renata, né, ela trabalhou aí alguns anos, né, ao todo aí foram mais de 10 anos no mundo corporativo, com desenvolvimento humano, organizacional de uma forma completa, né, Viviane, em as vertentes aí, principalmente no que condiz ali a respeito a lideranças, né, então a entrega de resultados, a como trabalhar com equipe, administração de conflitos, escutativa, comunicação verbal, não verbal. Então, assim, após um longo período, né, trabalhando com atendimento a cliente também vim da área comercial, depois de um longo tempo, né, trabalhando internamente nas empresas, colhendo, tendo insights, eu entendi, né, ali na pegada do final de 2022 para 2023, eu vi essa imersão, né, inclusive com o time da Adapta. Vocês vão ver muito, inclusive no treinamento, né, Viviane, na proposta que a gente vai trazer aqui. Eu não posso deixar de mencionar e parafrasear sempre a Adapta. O time deles sempre é focado na inteligência artificial, mas de uma forma humanizada, mas de uma forma generativa e potencializando o negócio. E aquilo ali me interessou muito. Então, eu comecei a estudar este assunto, né? Fiz alguns cursos, fiz os cursos da própria Adapta, vendo como isso poderia também adequar à escrita, né, criativa. E assim, fazendo todo esse compilado, hoje eu vejo como é possível, né? Inclusive, o título aí da nossa live, né, Vivi? Como é possível, Viviane, a gente reduzir aí, trazer essa produtividade nessa redução mesmo. Pegar ali 4 horas, né, de trabalho ali e fazer essa redução, né? Até recuperar essas 4 horas de trabalho dentro de um dia, né? Ter essa redução ali na força de trabalho. Como a IA produz isso. Eu tenho formação, né, em jornalismo, além do jornalismo também em gestão de processos, e algumas outras formações de curiosidade, né? Também fui atriz de teatro durante 9 anos
E é isso, o treinamento, o desenvolvimento de pessoas realmente corre na veia. Espero contribuir aqui hoje. Excelente, excelente. Seja muito bem-vinda. E é Obrigada. isso, né? Hoje a nossa live vem com esse título aí tão forte, né? Como economizar 4 horas em 10 minutos. Né? Hoje se fala muito dessa produtividade, nessa performance, na qualidade das entregas e como a IA ela vem nos ajudando, né, Renata? Então, Isso aí. vamos falar para quem está nos acompanhando, é um pouquinho do que a gente vai falar aqui nesse bate-papo de hoje. Inclusive, para desmistificar, né, a inteligência artificial ela chegou, não vai retroceder, ela chegou para ficar Sim, e nós precisamos andar de mãos dadas com ela. E andar sim. de mãos dadas com ela é primeiro estudar e aprender, né? Nós que temos a oportunidade, que estamos no mercado de trabalho, temos a oportunidade de vivenciar essa chegada, toda essa mudança então, nós precisamos, mais do que tudo, estudar, né? Isso Existe, aí. sim, muita coisa que a gente aprende com pesquisas, com autodidatismo, mas isso não elimina realmente a gente aprofundar para que a gente tenha a melhor entrega das ferramentas. E o que mais tem, né, Renata? Você vai falar Sim, um pouquinho disso para a muita gente. ferramenta, muita ferramenta. Cada vez mais surgem novos nomes, novas ferramentas, e a gente sabe que cada uma delas ela tem uma característica específica, vai nos ajudar mais nisso ou naquilo. Como é importante a gente começar a entender esse grande marketplace de IAs disponíveis Isso aí, aí. né? Né? Bacana. E o grande segredo, né, já falando um pouquinho disso, de como recuperar, né, Vivi, as horas, né, de trabalho usando a IA, o grande segredo é entender, né, que a IA, ela não é uma ferramenta de busca, né, ela é uma ferramenta ali de raciocínio, ela não é um Google, eu, né, falo muito a respeito disso. E pensando no nosso dia a dia e fazendo, inclusive, até uma analogia, né? O que mata são as tarefas que a gente chamaria de commodities, né? Ou seja, é aquele trabalho ali braçal, né? O trabalho digital, o trabalho ali de formatar uma tabela, resumir textos simples, uma planilha, organizar uma agenda, né? Então, aí, já pensando nisso, vamos imaginar aqui, Viviane, pensando, já entrando um pouquinho já nas ferramentas, aí a gente imagina um cenário, né? O seu chefe chega, né, solicitando ali de última hora uma apresentação, né? Ele liga para você e fala: olha, eu preciso de um relatório visual completo, né, que traga ali o nosso trimestre com gráficos, com insights, que ele traga ali os pontos mais, né, estratégicos do nosso trimestre, e eu preciso disso para uma reunião daqui 2 horas, né? Você recebeu essa ligação e precisa disso ali para 2 horas. Aí você olha para aquela tela, aquele momento de pânico, né? Meu Deus, eu tenho essas informações, porque óbvio que nós, quanto profissionais, né, desse mercado tão, né, disruptivo, a gente tem essas informações. A gente está com tudo aquilo ali guardado, arquivado, até na nossa mente, né? Só que pronto, muitas das vezes a gente não tem. E aí, às vezes, a gente entra em pânico. E aí, é um termo até que eu tenho utilizado, coloquei, enfim, tenho no meu portfólio, que é o promptizar, né? Então, se você souber, eu tornei o prompt em verbo. Se você souber promptizar a sua rotina, o jogo, ele muda. Então, Sim. você consegue pegar esses dados brutos, né? Colocando aí na Notebook LM, que é uma ferramenta que a gente gosta muito, né, Vivi? A Sim. gente gosta muito da Notebook LM. A gente pode transformar isso tudo, por exemplo, extrair esses insights em segundos e usando o Gama, que é uma outra ferramenta de super expertise no mercado, e digo mais, ambas ferramentas gratuitas, mas aí tem um aditivo, um adendo aqui que a gente já vai colocar, né, Viane, muito importante, quanto à LGPD, a gente já vai falar, só que assim, elas transformam esses dados em segundos para você. É impressionante, impressionante. E aí esse raciocínio vira uma apresentação visual impecável
em 10 minutos, né? O que provavelmente você levaria ali todo dia. Então, você resolveu no tempo de tomar um café, né? Verdade. Então, a gente ensina, né, Viviane, a transformar esse pânico em performance. Só que aí, Viviane, e pessoal, time, a gente tem que ter uma preocupação muito grande na hora para não fazer na pressa e não cometer um erro fatal, Viviane, que é ignorar a segurança, né? Uhum. Não pensar ali nas questões sensíveis da empresa quanto ao LGPD. É nisso que às Isso. vezes as empresas, né, os colaboradores ali, colaboradoras às vezes podem pecar, que é só na pressa ali de pegar esses dados e dar para a ferramenta. E as ferramentas gratuitas a gente tem que ter um grande cuidado com isso. Verdade, verdade. E isso precisa ser conversado, isso precisa ser falado, né? Vejo mesmo aqui dentro, né, no nosso time aqui da Log School, nós conversamos sobre isso, né? O cuidado com informações sensíveis. Então, isso precisa cada vez mais ser falado, porque as pessoas, no âmbito de se sentirem mais produtivas, de entregarem algo com mais rapidez, com mais qualidade, podem, no meio desse caminho, pecar nesse sentido Sim, né, enfim, um dado jogado numa ferramenta gratuita, ele está no âmbito da internet, foi, né? Uma vez colocado ali, ele foi. Então, é muito importante a gente é, trabalhar muitas das vezes com dados fictícios, né? Enfim, isso aí. conversar. É o que você falou, né? Promptizar, né? O que que é isso? É raciocinar junto com a ferramenta, conversar junto com a ferramenta para que Perfeito, você Viviane. atinja os seus objetivos. Mas, Renata, é, antes da gente prosseguir aqui, eu queria deixar um recado para quem está nos acompanhando para ficar até o final deste bate-papo, que tem muita conteúdo profundo para ser entregue, né? E por quê? Porque ao final, o time da Log School vai liberar aí no chat e em algum link aqui no nosso vídeo um cupom de desconto Opa, para a inscrição do curso de IA que você vai ministrar aí, perfeito. né, nos próximos dias. E então vai ser disponibilizado aí um cupom, e para quem tiver acesso a esse cupom, vai também ter direito a uma masterclass ainda mais profunda e exclusiva com a Renata, a nossa Isso especialista aí, aí do tema. perfeito. Perfeito. E aí, Renata, e quem está nos acompanhando, né? O título, ele é muito instigante, né? Esse título, Como Economizar 4 horas em 10 minutos. Então, Renata, quem sabe faz ao vivo, eu Isso queria que aí. você trouxesse para mim, para todo mundo que está nos acompanhando, como realmente é possível, né? Na prática, no dia a dia, isso é real, né? Ou é um título Isso aí. chamativo? Que uma Não, pessoa comum, como eu, como todo mundo que está nos assistindo aqui, recuperar 4 horas de trabalho com IA, né, ajudando, sem realmente ter habilidades avançadas em tecnologia, em prompt, enfim. Já vamos começar a entregar perfeito. essa primeira resposta aí. Como que isso é real na prática? Como que a gente conseguiria isso? Perfeito, Vivi. Assim como dei o caso, né, da questão da reunião de última hora e eu precisei criar uma apresentação, eu vou dar aqui uma outra dor, tá? Que é muito comum. Vamos pensar aqui numa dor de. Não sei se você já passou por isso, né? Creio que sim. Hoje está fácil contratar, gente, selecionar candidatos, fazer contratações, Não, não mesmo, né? né? Hoje no nosso mercado de trabalho, hoje a gente está tendo. E é uma dor, né? O Sim. tempo médio hoje de admissão, né? Ele está realmente, o nosso conhecido TMA, né, nas empresas, ele está nas Isso. alturas, né? Uhum. E aí, vamos pensar, né?
leva muito tempo, não leva, para um processo de admissão? Vamos pensar aqui que a gente tem que fechar, Viviane, vamos pôr hipoteticamente aqui 20 vagas. A gente está com 20 vagas numa empresa aí que, né, enfim, pode ser qualquer ramo, né? E ela tem que fechar. E aí o que que vem? Pressão da Viviane, que está cobrando o RH dela, né? Vem pressão ali do líder que está esperando o candidato dele, né? Do liderado dele, né? Vem pressão da diretoria que está esperando, né? Aquele colaborador também chegar para cumprir, né, o turnover da empresa, que seja, pode ser uma readmissão, uma recolocação, enfim. Então, tudo isso, né, leva tempo para ser feito. Só com IA generativa, a gente consegue reduzir isso através de sourcing, que a gente fala, né, da estratégia, e usar a IA para criar, inclusive, para iniciar job, né, description, né, para tornar ali magnética, né, os filtros de perfil desses candidatos. Então, eu já consigo utilizar a IA para criar essas descrições magnéticas para esses colaboradores. Então, eu já ganhei tempo ali. E essa IA, ela consegue criar para mim, seja através ali da Perplexity, seja através da Gemini, seja através da Gemini ou Gemini, né? Seja através da própria Cloud, seja através, enfim, o chat GPT, né? 5.0 agora está sensacional, 4.0, enfim. Depois nós vamos falar disso também no treinamento, qual que é a diferença, usar uma em português, em inglês, isso tudo a gente desmembra lá, né? Então, assim, usar essas ferramentas para ela já te trazer, né, como sourcing, como estratégia, o título claro lá, pesquisa com introdução impactante, trazer a proposta de valor do emprego, para o empregado, né, o que a gente chama de EVPs, né? Foco de impacto, né? O que que ele vai resolver ali dentro da empresa, né? Os requisitos essenciais, bater aquelas informações, né? Versus essenciais versus desejáveis. Então, a IA hoje, ela consegue automatizar isso tudo, todo esse processo de forma automatizada, que você levaria horas para ser feito, de uma forma muito mais ágil. E deixar isso no seu banco da IA lá, algumas IAs como o ChatGPT, você cria histórico de chat, você como se fosse favoritando ele, e toda vez que você precisar fazer esse trabalho novamente, ela já está treinada para te fazer essa entrega. Então é possível você reutilizar esse chat, né? Então, a IA automatiza isso para você. Outro ponto, ele pode fazer uma triagem de currículo, olha que perfeito, Viviane. Óbvio, mais uma vez, respeitando a nossa LGPD, né? Eu vou ali excluir as informações, né? Como as informações pessoais daquele candidato. Eu vou. CPF, enfim. Isso. Uhum. Perfeito, Vivi, endereço, telefone, e eu vou Uhum. deixar só o que a gente conhece hoje como chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude, que é o que interessa ali, principalmente do colaborador para minha empresa, os skills, né? Uhum. Então, o que que eu faço? Eu pego essas informações, né, do currículo, eu posso até descrever essas informações, né, no momento do meu promptizar ali, né, do meu prompt, e aí o que que eu faço? Eu peço para minha IA ela ranquear os 10 melhores currículos com base nas competências técnicas do meu candidato, daqueles candidatos que eu selecionei para determinada vaga. Eu posso pré-estabelecer isso, né? Além disso, eu também consigo gerar entrevistas com roteiro específico por cada skill. Eu estou contratando um gerente, é esse tipo de entrevista. Eu estou contratando um líder, é esse tipo de entrevista. Eu estou contratando um analista sênior, um analista júnior, é esse tipo de entrevista. Estou contratando alguém para o meu RH, é esse tipo de entrevista. A IA te entrega, faça um teste aí. Assim que a nossa live finalizar, né, Viviane? Faça um Isso. prompt aí, joga um caso fictício lá. Gere para mim, hoje eu vou entrevistar um candidato, preciso de uma entrevista de 1 hora com um candidato a respeito do cargo de gerência. Faz o teste aí para você ver que incrível que a IA te entrega. Então é Uhum. isso. E aí, Viviane, sabe quanto que a gente tem de redução disso? Chuta para mim aí. Quanto que você acha que tem de redução nesse processo de triagem que a IA entrega? Nossa, não vou nem chutar, porque senão eu vou passar vergonha. De nada, aqui comprovado, tá? Pesquisas Aham. realizadas e depois a gente pode trazer a fonte para o pessoal. Essas fontes todas eu cito no treinamento, tá? Uhum. 60% de economia no tempo aí de triagem, né? Trazendo Fantástico. aí essa solução. Então, Eu assim, ia chutar 30. então, é para você ver, esse 60%, eu vou usar e as pessoas. Aí que vem aquele medo.
Ah, então eu vou economizar 60%, meu chefe vai me dar mais serviço. A primeira coisa que as pessoas pensam. A IA veio foi para me dar mais trabalho, ou então para eu perder meu emprego. Pelo É, contrário, não é, né? ela veio para te dar mais estratégia, para você ser promovido, para você se colocar em destaque, para você entregar ideias inovadoras dentro da empresa, para você ter responsabilidade, né, com o Sim, sim. dado, etc. Não, e olha, eu estava acompanhando um podcast até do Joel J recentemente, que ele estava fazendo uma entrevista sobre saúde mental. E o quanto que é importante a chegada da inteligência artificial, né? Então, a entrevistada estava colocando que os médicos demoravam, né? Às vezes 10 anos, 5 anos para fechar um Sim, diagnóstico grave de algo, né? Da psiquiatria, de doenças nesse sentido, da psiquiatria. sim, E que hoje, com a utilização e aplicação da IA, é, você consegue trazer um diagnóstico em menos de uma hora, mas isso não elimina não, o toda a humano. base de estudo do Isso médico, da aí, competência do médico, da percepção da interação com aquele paciente, do isso aí, acompanhamento daquele paciente, para que ele realmente, que é o tal do promptizar, né? Ele isso aí. consiga inserir as informações corretas dentro da IA específica para que ela busque rapidamente as fontes de artigos, de estudos e traga para ela ali um cenário de possibilidades de que pode ser aquele diagnóstico, né? Então, ou seja, Perfeito. isso reforça o quê? Reforça que o profissional ele precisa continuar se qualificando, estudando. Além disso, começar a aprender a raciocinar junto com as ferramentas de IA para que essa sinergia gere um verdadeiro resultado de produtividade, de performance, né? Tão demandada hoje, né, Renata, nesse Isso aí. mercado de trabalho. E nada Então, vai substituir o humano, nada. Não vai. isso, Nada, verdade, verdade. nada. E a gente precisa. Eu falo que essas inovações que chegam no mercado apenas nos inquietam para que a gente busque mais capacitação, Isso aí. mais bagagem de mercado, né? E trazendo uma fala sua aí do início, que é eliminar aqueles trabalhos que a Os gente faz commodities, no dia a dia e essas os commodities esforços. que agregam pouquíssimo valor, mas que muitas das Sim, vezes são necessárias. Então a IA ela produz isso para a gente muito mais rápido. isso aí. Perfeito. E Renata, gente, quem quiser deixar alguma pergunta aí no chat, por favor, coloquem as perguntas que o time da Log School aí, que assessoram, a gente vamos conseguir respondendo aí, vamos passando essas perguntas. Se tiver perguntas que não forem respondidas ao longo aqui do nosso bate-papo, Alguma curiosidade? isso, deixe seu contato, seu e-mail, que a gente faz questão de fazer essa resposta, esse envio posterior. Mas, Isso aí. Renata, tem uma pergunta aqui, que muitas empresas têm medo desse vazamento de dados, que nós Aí, ó. falamos muito aí. Isso aí. Dá para ser produtivo respeitando a LGPD, né? Tudo ao mesmo tempo? Qual que é o limite que existe nisso? Qual que é a sua orientação em relação a isso? Porque muita gente que está nos assistindo agora Ótimo, tem essa preocupação, né, de ótimo. sofrer alguma penalização na empresa por infringir um requisito da LGPD, até por falta de conhecimento, e Uhum. gestores, empreendedores que também, né, possam estar aqui nos acompanhando e ter essa sensação de Sim. insegurança, até onde isso é bom, né, para minha Uhum. companhia como um todo. Uhum. E eu já vi isso acontecendo, tá, Vivi? E é triste porque às vezes a empresa, né?
ela, devido a alguma circunstância, ela prefere, né, tirar o uso da inteligência ao invés de, por exemplo, treinar, capacitar ou, né, envolver o time, como você falou, orientar na LGPD e orientar na utilização, né? Então, assim, uma pergunta sensacional essa para a gente refletir, sim, e com certeza esse é o ponto, e aí as pesquisas, todos os treinamentos também que eu realizei, né? Inclusive, estou fazendo um treinamento agora, Viviane, que eu ganhei, até comentei com o time da Law School de Harvard. Harvard, o treinamento é sensacional, e um dos pontos que ele traz lá realmente é esse desgaste, às vezes, que as empresas encontram, né, quando erram nessas questões, né? Inclusive, o caso de vazamento da Samsung em março de 23, não sei se vocês se recordam, pessoal que está assistindo, foi um grande aprendizado para todos nós. Foi logo ali que o ChatGPT começou a ser lançado, né? Logo em seguida, em março de 23, infelizmente, um colaborador da Samsung liberou metadados dentro do GPT, eram dados, Viviane, que são dos processos da Samsung de como integrar o sistema deles. São informações assim muito delicadas que e o cliente pega, ele consegue, por exemplo, vamos colocar aqui a grosso modo, consegue criar equipamentos e materiais como o da Samsung. Olha que risco, né? Então, assim, foi um grande aprendizado. Então, nessa correria aí de relatórios, como eu falei lá no início, né, ô Vivi, E como que é de sério isso, né? É importante isso, você trazer um caso desse, como que é sério isso? isso. Para alertar, né? E para que as pessoas façam uso consciente mesmo, né? Das Das IAs, né? ferramentas. Isso aí, né? Então, o primeiro instinto, às vezes, nosso na pressa, né, Viviane, é dar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? É É. pegar os dados, colocar ali, meu chefe está me pedindo, eu tenho que fazer essa admissão, eu tenho que entregar. Só que, assim, dados sensíveis, né, de faturamento, ou até de estratégia da empresa, ou resultados da empresa, eu até falo e chamo no meu treinamento, eu chamo de beijo da morte jurídico. Então, Ótimo. esse é o beijo da morte jurídico, né? E o limite é claro, pessoal, é muito claro, é uma linha tênue, mas o limite é muito claro. Dados sensíveis, e a Viviane trouxe isso muito bem na fala dela, dados sensíveis nunca entram em IAs públicas sem anonimização. Até soletrei. Uhum, Não entram, tá? Então, quer colocar lá que a Log School fatura XPTO? É XPTO. uhum, E nem colocar o nome da Log School. É a empresa Y, fatura XPTO nesse segmento de treinamento e precisa chegar a X valor comparado à empresa Y. Y. uhum. É assim que funciona, né? Então é Ótimo, assim que tem você que trouxe um ser. exemplo na prática, isso que eu ia te pedir. Falei, olha, como, né, fazer isso, né? Então, isso já foi um grande exemplo aí, né? Então, Uhum. dados fictícios, né? Sempre limpar, Viviane. Uhum, Sempre limpar. E no nosso treinamento de alta performance, né, a gente ensina como limpar os dados antes de pedir essa análise, tá? A gente uhum, vai explicar ali como que você, mesmo limpando, eu ainda vou ter essa velocidade, né? uhum. E outra, gente, dependendo dos resultados que você já conseguir alcançar, né, Viviane, dentro da empresa, eu tenho absoluta certeza que a empresa vai segurar na sua mão e nós vamos comprar uma ferramenta de IA, né? Nós Uhum, vamos ter uma ferramenta paga, né? Para ter uhum. essa blindagem aí e não ter esse problema do promptizar ali com calma, né? Com Sim, tranquilidade, sim. tá? Eu vou, inclusive, trazer um exemplo aqui também, né? A Log School vem utilizando inteligência artificial aí Sim. em todas as áreas, enfim. Por exemplo, no nosso financeiro, eles queriam dar uma melhorada no painel de Dash. Olha, E aí, qual que foi a nossa instrução? Então, você vai pegar a planilha ali, não sei se eles iam utilizar uma DRE, um fluxo de caixa, apaga aham, os dados reais,
coloca Boa. 3 linhas de dados fictícios, mas ele vai entender o template da sua planilha e aí você vai conversar, É isso racionalizar com a aí. ferramenta para ela trazer. Então, é um outro exemplo aí, né? Isso aí. Planilhas de movimentação de estoque, planilhas de um líder, né, com Resultado. dados de resultado do seu time, enfim, você já tem uma base, uma planilha, um texto, retira, substitui essas informações e converse com o IA, olha, como que eu poderia, o que que eu posso extrair de análises daqui, Isso enfim, aí. como que eu posso sair desse, como a Renata falou, do ponto A para o ponto B. Então, são formas da gente assegurar, as informações, né, confidenciais aí de negócio, né? E te digo mais, você pode usar a sua IA para trabalhar o seu LGPD. Você pode pedir a IA para criar os dados fictícios para você, né? Ah, Olha, aí, eu tenho olha um que fantástico. documento com CPF, papapá, papapá. Eu preciso substituir de para. Me ajuda a fazer isso, né? Ele vai te Bacana. dar ali já um mapa ali, um mapeamento ali do que você tem, né? Que substituiu o de para. Ele já vai dar o seu de para você copiar no seu arquivo. Então você pode usar a generativa até para isso também, Excelente, excelente, né? fantástico. Gente, então quero só relembrar aqui, tem mais pergunta para fazer, mas quero relembrar para que vocês para quem chegou aí depois, fiquem conosco até o final, porque ao final o time da Log School aqui vai liberar para vocês um cupom de Muito bom. desconto para o curso da Renata de inteligência artificial aplicada à performance, à produtividade, para, né, ensinar a mexer com diversas ferramentas, Isso mão aí. na massa, enfim, né, Renata? Isso São aí. 4 dias de imersão, Tem é curiosidades também. fantástico. Então fiquem até o final que a gente vai liberar esse cupom de desconto com 15% de desconto e ainda com direito a uma masterclass exclusiva com a Renata para aprofundar ainda mais alguns temas mais específicos aí, mais demandados no mercado. Mas, Isso aí. Renata, agora me fala aqui. Nesse curso aí que nós acabamos de citar aí para quem está nos acompanhando, você Ok. traz um método. Que método é Isso. esse? Me conta. Ponto sim, né? É o nosso mapear, né? Esse mapear, o que que é o método mapear, né? Eu falei do Google lá no início, né? O Google, né, Viviane, pessoal, o Google, ele vai te dar links, né? Você faz uma pesquisa mais uma vez, né? Você faz uma pesquisa no Google, ele vai te dar ali os links ali, você abre os links e vai, né? Você ali vai fazer a sua pesquisa. O método, né, mapear, não. O mapear, ele vai te dar a solução pronta. O dar o Google é como se fosse o pescar, né? A gente gosta muito de analogia, né? Na área de treinamento, né, Viviane? É, Pensando na andragogia, né? Os métodos aí de aprendizado. Então, o Google é como se ele fosse pescar para você, né? O nosso método mapear, ele vai te dar ali o peixe limpo, o peixe temperado, o peixe frito ou assado, do jeito que você gosta, prontinho ali para você servir. No mapear, a gente vai passar, Viviane, pelo que a gente chama, né, de brainstorming mesmo, que é o manter, né, que é manter ali a linha de raciocínio, de criação, etc. A gente vai capacitar, né, o time, né, que se inscreveu, o pessoal que se inscreveu, então ele vai aprender a trabalhar com a IA generativa, né? A gente vai excelente. trazer, né, então no Mão na mapear massa ali mesmo. exatamente, é isso ali. É tela, vai ver ali uma galeria, ele vai ter uma galeria de prompts, vai ter toda inclusive eu trago, né, as metodologias, né, os frameworks, inclusive do treinamento da Adapta, né, eu trago Que um pouquinho da legal. Adapta, estou trazendo um pouquinho dessa vivência do treinamento já da Harvard, estou trazendo um pouquinho da vivência do treinamento de copywriter que eu fiz, a escrita criativa. Então, assim, todos esses treinamentos, né, toda essa capacitação que eu fiz no mercado, eu fiz um bem bolado, né? E fiz o método mapear, exatamente pegando o que eu achei. Então, para vocês não terem que fazer todos esses treinamentos que eu fiz de forma, né, Viviane, pulverizada, vamos fazer um só. Né? Então, eu Aham. fiz a condensação e cito as fontes, né, Viviane? A gente tem que ser Uhum. responsável sempre, né? Trago todas as fontes, trago ali até para vocês também, se quiserem depois ir, né, fazer esses outros conteúdos também. Então, voltando, né, o nosso manter aí no brainstorming, a capacitação, a estratégia, que é o pensar,
que lá inclusive o Max Peters fala isso muito bacana no treinamento dele, Viviane, e eu parafraseio ele, que ele fala, é igual eu penso, logo existo, não, né? Ele fala muito a respeito disso, que é o seguinte: chuto, logo existo. Uhum, Então, chuto, logo penso. A estratégia é o seguinte: antes de você esperar a sua IA responder, é você sempre pensar o que que eu faria. Porque a gente uhum. não pode deixar a IA ficar sempre respondendo pela gente, né? Então, Sim. então é isso aqui, tá? O método ele vai trazer isso também. A execução, que é o escrever. Eu falo que assim, até para você não Sim. perder a confiança na sua competência, né? Isso! Lindo É, isso, hein? Acho que eu vou pegar aí, vou colocar por seu nome favor, lá, fica à hein? vontade, né? A autoconfiança é muito importante, né? Isso aí. E por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla do propetizar, do Isso aí. raciocinar junto com a IA, né? E não deixar assim, não, ela sabe mais do que eu. Não. Não, não A necessariamente, né? decisão final é sua, Viviane. A É decisão isso final é aí. minha. A decisão final é de quem está nos vendo agora, né? A decisão Isso aí. final, até porque a gente vai ver lá no nosso treinamento que a IA, ela erra. Uhum. Ela tem o termo técnico disso. Se vocês não conhecem, eu vou ensinar aqui agora também, já dando spoiler do treinamento. Esse termo, perdão, se chama alucinação. Ela Então alucina, né? a IA também dá uma alucinadinha, né? E Uhum. principalmente nas versões em português, tá? Que é outra dica. Essa eu não vou dar aqui agora, não. É isso aí, ó. Essa daqui eu vou Assista o enganar. curso. Essa eu vou deixar guardadinha. Vou deixar, ó, guardadinha aqui. Só não vou entregar aqui de mão beijada, não, né? É isso Mas aí. tem dica também para usar a ferramenta em inglês, né? Usando o nosso Aham. português, mas para que ela entregue a mesma eficiência, É tá? Isso a isso gente aí. ensina no nosso treinamento também, né? Perfeito. Então é isso, ter estratégia, Viviane, perfeita a sua colocação, do pensar, né? Para a gente não se sentir aí diminuído jamais pela IA, né? A Sim. execução, que é o escrever, a crítica, que é ajustar, e para mim, Vivi, do mapear, o R para mim aqui é o principal, que é o resultado e a constância, que é a É métrica. isso aí. Você falou lá no início das diversas ferramentas. Todas as Uhum. ferramentas servem para mim? Você vai Não colocar. necessariamente, né? São mais de, sei lá, inclusive é um dado que eu tenho que trazer no treinamento. Quantas ferramentas disponíveis temos no mercado hoje? Eu não sei de cabeça aí, ó. Para casa para mim, ó. Tá vendo? Aham, Não sei aham. quantas tem disponíveis hoje, mas hoje, né, das 22 ferramentas hoje que eu utilizo no meu dia a dia para pesquisa, para validação, para estudar, para criação de imagem, vídeo, som, etc. Dessas que eu uso, as 22, numa empresa, seriam necessárias? Justamente. Não, nunca, né? Não, Não. não mesmo. E é o que a gente comentou anteriormente. É por isso que é importante entendermos. O Cloud, ele é bom no quê? O que que ele faz? O Sim, Perplexity, ele é bom no quê? E aí isso, sucessivamente, enfim, as novas que vão surgindo. Porque a gente começa a entender e a racionalizar e saber da isso, sinergia entre essas ferramentas. De isso, ver aquela que, poxa, ela é boa, não para mim, mas se alguém me perguntar, e pode ser boa para outra pessoa, né? isso Mas aí. enfim, E no nosso treinamento, Viviana, a gente vai apresentar custo-benefício delas, que com a legal. tabela atualizada, e vamos Uhum, apresentar também ROI, o que que vai trazer para você. Eu vou fazer um comparativo ali, o que que cada ferramenta traz de receita para você, que legal, sendo fantástico isso. utilizada, Fantástico. tá? E você vai Seja na trazer pra logística. gente. Ah, pode Isso, falar, desculpa. perdão, no Uhum. treinamento de alta performance. Eu não vou entregar isso aqui de mão beijada, não. No É treinamento de isso alta performance. aí, muito bom. E aí, o dado de quantas ferramentas você traz também, você já dá uma dica lá Trago. na Masterclass e aprofunda esse dado lá no treinamento para quem te acompanhar Combinado. lá no treinamento. Fica de para Muito bom. casa também. Então aqui, só para revisar, para a gente finalizar. Então, o método que você criou é o Isso, mapear, o isso. M, ele é Ele é de manter. manter, o O A, A, ele é de aprender. ótimo, O P é de pensar. ótimo. O E é da escrita, é o escrever, Ótimo. tá? O A, a gente já está indo para o final do processo, é o ajustar. Eu chamo, Vivi, de recalcular a rota. A gente chama isso aqui, né? Perfeito. É o Uhum. recálculo de rota. E o R final ali é o resultado.
É a Excelente. constância, é o entender o que que serviu para mim, o que deu certo e o que eu vou seguir usando. E que esse método só reforça a importância, né, da Isso, inteligência humana na isso aí. interação com a IA. É você pensar, a inteligência humana pensando e fazendo a Isso aí. inteligência artificial pensar com uma amplitude diferente, com bases de fontes diferentes da sua. Então, como se diz, um método assim que eu gostei muito porque ele, na verdade, ele trabalha nas duas faces, né? De quem Aham, está sentado na cadeira e da isso inteligência aí. artificial que está ali na nossa frente. Fantástico, Renato. E aí, a IA, perdão, desculpa te interromper, não perdendo Nada. seu gancho, a IA, ela deixa de ser, né, um brinquedo, vou colocar a grosso modo, porque brincar Uhum, com a IA é uma delícia. uhum. Amo, minha sobrinha ama que a gente cria aquelas imagenzinhas dela com cachorrinho, dela com não sei o quê, dela vestidinha. E outro dia eu fiz do meu pai escalando o Monte Everest. Meu pai, olha que legal! Eu escalando o Monte Everest. Ah, a gente ama, né? Mas a IA, ela deixa de ser um brinquedo de gente, né, de criança, para ser um brinquedo de gente grande. Você Isso vai aí, trazer uma engrenagem de lucro para o seu negócio. verdade. Esse é o ponto. E não podemos deixar isso de aprender sobre IA. E aí, com essa fala sua, me surge até uma pergunta aqui. Quem não começar a utilizar a inteligência Opa! artificial agora, nós estamos em 2026, tá fora do jogo? Ou vai Cara, ficar para trás? Como é que você fala para quem está nos acompanhando? a real, Vivi, eu te confesso que eu queria ter começado antes. Eu já Aham. vou começar respondendo dessa forma. Eu Uhum. queria ter visto esse negócio aqui mas muito antes, né? Mas assim, super em tempo, né? Eu fiz Aham. o MBA de inteligência artificial, o pré-MBA, né, de inteligência artificial agora também, da Isto É, cara, é isso que o pessoal lá fala também, né? Uhum. Que quem não começou já está correndo atrás do prejuízo, mas ainda Uhum. tem uma janela, né? Sim. Em 2026, a gente está agora na era, não sei vocês, mas pelo menos eu que fico vendo muita coisa de IA, toda hora que eu abro o meu Instagram, tá cheio lá da era dos agentes. Quer criar agente para fazer isso para você, cria agente para fazer aquilo para você, para otimizar. Então, assim, não é mais, pessoal, sobre quem sabe escrever um prompt bonitinho ou não. Uhum. Não é mais sobre isso, não. A IA agora, ó, ela subiu de nível. É para quem sabe gerenciar, né, uma força de trabalho digital, né, para quem traz uma estatística, para quem, né, para quem traz uma estratégia, perdão, para a empresa. E a Uhum. estatística, o próprio LinkedIn trouxe para a gente. O mercado já está usando, os profissionais já usam, né, aumentou em Uhum. mais de 30%. Então, Uhum. assim, a IA, primeiro, mais uma vez eu reforço, ela não vai tirar o seu emprego. Uhum. Mas o profissional que usa a IA vai ocupar o espaço de quem recusa evoluir, né? Com certeza. E aí, fazendo uma analogia, e aí, parafraseando o seu Milton Batista, que é meu pai, ele fala uma coisa muito importante comigo. Ô, filha, a oportunidade, ela é um trem que passa na estação. Você está na estação. Você tem que pegar o trem. Pega o trem e segue seu caminho, né? Uhum. Então a gente está aqui nesse momento para trazer vocês para dentro desse vagão, pessoal, e de primeira classe. É É isso só aí. isso, né? Verdade. Fantástico. Inteligentíssimo esse Meu seu pai é Milton. sensacional, é isso aí. Muito bom. Na verdade, eu concordo plenamente, assim. É claro que quem ainda não começou e está começando agora, é, a fala é comece, né? Isso. Comece. A inteligência artificial ela vai te manter competitivo. Uma coisa que eu falo ao longo da minha carreira e que eu repito em várias situações, em aulas, em palestras, em conversas, é que nós não somos competitivos, nós estamos competitivos. Competitivos no seguinte: eu estou empregável, eu estou interessante para o Isso aí. mercado, para o que eu faço, enfim, para o que eu sei fazer. Então, isso que é competitivo
competitividade, Isso aí. nessa visão da competitividade. E ninguém é competente ou competitivo. Estar competente ou estar competitivo naquele momento. Isso É um aí. estado que, se eu deixo de fazer dentro do que eu sei, dentro do que eu atuo, então eu atuo com educação em logística, e todos o viés em volta disso, as tecnologias e tudo. Então, conhecimento, educação. Se eu não estiver atenta e estudando, eu começo a perder competência em relação ao mercado que Todo está sentido. flutuando. E tudo hoje acontece muito mais rápido do que antigamente. Tudo tem muito mais escala do que antigamente. Nós que viemos da era mais analógica e estamos tendo a oportunidade de ver toda essa tecnologia, esse avanço tecnológico acontecendo diante de nós, isso fica muito mais claro. Isso não é para nos gerar insegurança, Não medo mesmo. e paralisação. Pelo contrário, toda nova mudança, toda inovação, ela só nos pede para nos manter desconfortáveis e em constante aprendizado e estudo. Então, é isso, né? E é nessa tecla que a gente está batendo e de apoiar vocês a adquirirem esse conhecimento. Então, para quem não Isso aí. começou, comece, né? Comece e que você vai recuperar todo o tempo e cada um também tem seu tempo. Mas comece, é muito Isso aí. importante porque as as demandas do mercado daqui para frente, elas, em qualquer área que seja, não só na área da educação, não só na área de logística, de supply, de RH, em todas as áreas, a inteligência artificial ela está permeando e vai continuar permeando. Quem não se envolver nesse conhecimento se tornarão ali num futuro médio, sim, os Idoso. analfabetos Exato. dessa vertente de mercado, né? Então é Eu muito sempre, importante. eu sempre falo nos treinamentos, Viviane, eu gosto muito de falar, eu sempre uso exemplos assim, né? Você sabe fazer uma cirurgia, sei lá, de coração? A pessoa assusta. Nossa, não, né? Óbvio que não, né, Renato? Eu falei, pois é, eu também não. E dançar forró, você sabe? Não, não danço também não. Eu falei, eu também não sei. Mas você tem vontade de aprender? Tem, eu também tenho. Então vamos lá, a distância entre, né, o conhecimento e o aprendizado se chama atitude, Justamente, né? justamente. Então não tem ninguém burro, nós É somos isso aí. ignorantes, É isso né? aí. Então, se eu quiser fazer Até o momento que cirurgia, a gente começa a aprender. isso aí, pronto. O É. negócio aqui é só ter atitude. Ô, Vivi, deixa eu só contar uma curiosidade, fiquei com vontade de contar a Claro! curiosidade da IA. Deixa Aham. eu contar uma curiosidade. Ô, Vivi, você sabia que a IA bebe água? Não, me conta sobre Sabia, essa. pessoal, que a IA bebe água? Ah, agora eu Bebe fiquei água. curiosa. Ninguém sabia disso, né? Parece uma curiosidade. Um desses treinamentos aí, eu não sabia disso, hein? Fui descobrir isso agora, esse ano, agora em janeiro, fiz um treinamento aí, até foi esse MBA mesmo, o treinamento desse, que eu falei, caraca, a IA, gente, ela gasta, em média, 500 ml de água, tá? Pesquisadores ali da Universidade peraí que eu vou lembrar, foi da Riverside, isso, Olha, estima-se ali que de a cada 20 a 50 perguntas feitas no chat GPT, tá? Uma conversa média. O aham. sistema consome o equivalente a 500 mililitros de água, uma garrafinha pequena, né? E por Olha que que ela bebe só. água? Por quê? Por quê? Por quê? Conta, Por conta, causa dos conta. data centers. Os data centers, eles Ah! geram o quê? Um calor absurdo, não Um gera? calor absurdo por causa da energia, de toda a volumetria de dados ali dentro, Isso né? aí. Então, para não derreter, eles usam um sistema de resfriamento Uhum. evaporativo, que consome milhões de litros de água doce. E pasmem, no GPT-3 inicial, consumiu mais ou menos 700 mil litros de água, mais do que para produzir 370 BMWs. Pasmem. Uau! Então, Tá vendo? usem IA conscientes, tá? Não fica só fazendo perguntinha de horóscopo lá, não. Quanto que eu vou casar? Isso aí o chefe não responde, não, tá? E a IA Gasta ele para isso, não é não. adivinhe, né? Não é adivinhe, né? Tô com dor nas costas, o que que eu tenho? Pelo amor de Jesus, hein? Faz o negócio.
fantástico. Não, Ai, e eu falo o seguinte, para os líderes que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão aí na beira de se tornar a primeira liderança na carreira, é, a inteligência artificial, além de te trazer insights de análise do seu time, dos resultados quantitativos, mas também das pessoas que estão com você, de melhor sim, entender ali o composto de pessoas, vai te dar mais tempo para que, principalmente na nossa área de logística, Renata, a gente ouve muito, né? Ah, eu tenho tanto sim, trabalho que eu não consigo parar e conversar com o meu perfeito. time, né? Então, hoje mesmo eu tive uma experiência fantástica com a inteligência artificial, me entregando resultado e me disponibilizando tempo para coisas importantes. Eu estava ali Opa, próximo do horário do almoço, estava em casa e estava gerando um estudo mesmo de um material que eu estou construindo, usando até o Perplex ali, estava me ajudando, estava ali sensacional. racionalizando com ele Ele é ali, enfim. ótimo. E aí eu pedi ele para me gerar um resumo das fontes, das pesquisas que ele estava trazendo para Ótimo. mim, em um PDF. E aí era um material muito grande ali, de 50 páginas ali, então ele ficou demorando. E aí eu fui, deixei o computador lá funcionando e fui ajudar minha menina na leitura, que ela estava precisando exercitar a leitura. Sentei do lado dela, Ok. fui exercitar a leitura. Então ela me deu tempo de fazer uma coisa que para mim era importante naquele momento Olha e aí. ela estava trabalhando por mim. Você, Sensacional. você, enquanto líder aí na ponta, nas operações, né, onde a gente sabe, já estive lá, realmente o tempo nos falta, o tempo da escuta, do olho no olho, é celular apitando, é e-mail É isso chegando, é aí. problema pipocando, e a gente permitir que a IA, depois que a gente racionalizar junto com ela, que ela fique ali trabalhando os dados que você colocou com todo o cuidado da segurança da informação e ter tempo para conversar mais com seus liderados, para Isso ter aí. o olho no olho dos seus liderados, até para ter mais insumos para alimentar informações sobre como proceder em determinadas situações, como, né, melhor avaliar ali a performance de cada um. Então, vai te liberar tempo para que você consiga ter o olho no olho nas pessoas, o quanto que é importante quando a gente caminha na liderança, né? Perfeito o seu exemplo, né? Até para você falou de logística, gestão de frota caótica, gente. Né? Justamente. Relatório de avaria. Quem lê relatório de avaria, gente? Conta a verdade aí para mim, ó. Não tem ninguém ouvindo vocês agora. Pode pensar aí no fundo do ser de vocês, time da logística. É Quem isso lê aí. relatório de avaria? Um ou outro levantou a mãozinha aí que eu sei. Cara, né? Quem lê, gente, SOPs, ISO É, 9001, aqueles relatórios extensos de verdade. qualidade, né? Então é Uhum, para isso, é exatamente isso, para otimizar, para você fazer outras coisas, dar um feedback e depois usar o insumo que a IA criou ali para multiplicar de uma forma muito mais suave, gente, muito mais tranquila, muito mais verdade. funcional para o seu time, tá? Verdade. Nada tem que ter dor, gente, tem leveza sempre. E a IA traz isso também. Excelente, excelente. Olha, nós estamos aqui, já tem, né, quase uma hora aí já Sim, conversando. já sim. E, Renata, eu queria que você deixasse um recado final, enfim, que Perfeito. você, para a turma que está nos acompanhando, como que você gostaria aí como se diz, fechar tudo isso que nós conversamos até Perfeito. agora? Perfeito. Então, quero aí que vocês, né, tenham em mente aí que a gente vai trazer, né, um compilado, né, Viviane, de tudo isso, e muito mais. No treinamento também, eu quero trazer ali quebra, né, de alguns mindsets e principalmente o que não fazer com a IA, né? A gente não falou a respeito disso aqui, eu acho muito importante, mas eu vou abordar isso lá no nosso treinamento, né? O que não fazer com a IA generativa em nenhuma circunstância. Então, você quer aprender o que não fazer com a IA também, que isso é muito importante a gente levantar, né, Viviane?
poucas, eu fiz até uma pesquisa, inclusive usando a minha inteligência artificial, eu perguntei, cara, os treinamentos hoje de IA no mercado, eles abordam o que não fazer em hipótese alguma? Ela me respondeu, não, Renato. Geralmente eles abordam mesmo o que ser feito, né? É o prompt, é isso, mas realmente ninguém hoje está se preocupando em mostrar o que não fazer, o que não usar, o que não abrir, o que não mexer, o que não se perder tempo. A gente vai mostrar isso também para vocês, tá? Então, Excelente. Um então diferencial do é o nosso treinamento. diferencial, Mais né? um, hein? Mais um, que tem É isso aí. vários. Né? Então, nós vamos trazer muito exemplo do dia a dia, muita coisa, igual eu falei, né? Todos esses anos aí de mercado, acho que me trouxeram, né? Um pouquinho de know-how, né, Viviane? Para trazer para o time, sim, essas experiências, vivências, para compartilhar com vocês também o exemplo do dia a dia, das dores de vocês, tá? E a gente vai ter muita prática, exercícios, atividades. Então, assim. Se você quer aprender, né, não só usar ferramentas, né, mas ter essa visão de estratégia, de segurança e de como apresentar isso também, né, como vender isso para a diretoria, para a gerência, seja para uma coordenação ou para o seu time também, né? Então, vem aí participar do nosso curso, né, do meu curso de alta performance, né, como um passo aí que você está dando, né, como eu falei, né, entrando nesse trem. E para quem está na live aqui, como a gente falou, né, com a Log School, a gente preparou essa condição aí que a Viviane acho que vai dar um super, né, um super, super, super desconto para o pessoal aí que participar. Então é isso, só deixar esse super convite. Estou aí de braços abertos para receber todos vocês, né, com bastante IA, bastante tecnologia, mas sempre, sempre com o lado humano também, sempre alerta, com certeza. Fantástico, fantástico. Esse bate-papo foi muito gostoso. Obrigada, Amei, Renata. eu que agradeço. Pessoal, então o nosso time vai colocar aí, tanto no chat, né, deixar descrito aí, o nosso cupom. Então, para quem ficou aqui até o final, como a gente comentou, então agora nós vamos liberar um cupom de desconto para o curso da Renata. O link do curso também vai estar aí para vocês. O cupom é IALOG School 2026, tudo maiúsculo. Então, vão acessar e o time vai colocar aí para vocês. Desculpa, esse cupom, ele vai, na hora que você aplicar ele lá no checkout, na hora que você estiver fazendo a compra do curso, ele vai te garantir 15% de desconto. Opa! E se você fizer essa compra utilizando este cupom IALOG School 2026 até dia 4, hoje são dia 2, né? Segunda-feira, até dia 4, quarta-feira, você vai ter direito a uma masterclass ao vivo com a Renata para aprofundar sobre a IA Notebook LM, que é uma IA fantástica, que tem uma característica muito específica, que nos ajuda muito e que a Renata é muito especialista nessa ferramenta. Mas só para quem fizer a sua inscrição no curso de IA, que vai acontecer a partir do dia 9 de março, com a Renata, 4 dias de imersão, e quem fizer a inscrição para esse curso até dia 4 de março, agora, quarta-feira próxima. Então, não perca, compartilhe com seu network, com seus colegas de trabalho que se interessem por esse curso. E muito, muito obrigada por nos acompanharem aqui até o final. Não esqueçam, gente, de nos acompanharem nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, logschool.oficial. Nós estamos aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, acesse o sininho para você receber as notificações de conteúdos novos. Estamos também no LinkedIn, temos a nossa página, a nossa news, que traz aí informação semanalmente para vocês. Então, sempre tem novidade. Sempre tem novidade. Sempre. Então, nos acompanhe nas redes sociais. A Renata também, nós vamos deixar o LinkedIn dela aí, para quem quiser se conectar diretamente com a Renata, para vocês também terem ela no seu network. Então, fiquem atentos ao cupom. Para quem se interessar com o desconto e com a Masterclass, faça já a inscrição para o treinamento, para a imersão.
que vai ser assim um acelerador no seu momento de carreira. Para que você, se ainda não está nesse movimento da inteligência artificial, que ele comece em grande estilo, já te trazendo, né, muita entrega real no dia a dia. Que é isso que nós, né, temos como objetivo para esse treinamento. Isso aí. E a IA Então, não é bicho de sete cabeças, ela não morde. Não não, não, morde. ela é Não nossa mesmo. amiga, nós temos que andar de É, mãos dadas com isso ela. aí. Renata, obrigada demais Eu que pelo seu agradeço a tempo, todos. viu? Todos. Pelo todo o Obrigada. conteúdo que você trouxe. Foi um papo muito agradável aí com Obrigada. você. Obrigada a todo mundo que está aqui Eu que nos agradeço, todo acompanhando. mundo. E compartilhe esse conteúdo com o seu network e não deixe de ativar os sininhos aqui do canal do YouTube da Log School, que aí você vai estar sempre notificado de todos os conteúdos, dos recortes mais importantes desse bate-papo fantástico também. Tá joia? Eu Obrigada a agradeço. todos, Obrigada a obrigada, todos também. Renata. Tchau, Obrigada, pessoal. tchau. Até mais. Tchau, tchau.